Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Sinapse CL desta quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023, César. Boa noite para você. Boa noite, Robs. Boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo que você gosta muito, que são dados empíricos, Opa, César. maravilha. E quem conversa com a gente é a Luciana Mendes Santos Servo, que é doutora e mestre em economia e atual presidenta do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada. Seja bem-vinda, Luciana, ao nosso Sinapse, que é um prazer. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. Boa noite, audiência. Obrigada por essa oportunidade aqui de estarmos batendo esse papo. Obrigado, Luciana. Boa noite. A gente que te agradece a participar do Sinapse. Vamos lá. Luciana, para a gente começar o nosso papo, queria que você contasse para a gente qual é a função estratégica do IPEA. Você está embaixo do guarda-chuva do Ministério do Planejamento, de Simone Tebet, correto? Correto. Isso é uma mudança recente, né? O IPEA, ele até o ano passado ele estava sob o grande guarda-chuva do Ministério da Economia. Com o desmembramento do Ministério da Economia, a gente foi para o Ministério do Planejamento e Orçamento, que eu acho que é um lugar estratégico para o IPEA estar, não só pelas atribuições do IPEA, mas pela história do IPEA, né? Aqui tem um banner atrás de mim que diz que o IPEA tem 59 anos de existência, faz 60 anos o ano que vem. E o IPEA é criado inicialmente como uma instituição para pensar os grandes planos de desenvolvimento nacional. Então, quando a gente fala lá nos anos 70 dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico, o IPEA apoiou, naquele momento, a construção desses planos, com o órgão como autonomia, mas também pensando nesses grandes planos de desenvolvimento nacional. Ao longo dos anos 70, 80, com o processo de redemocratização, o IPEA começa a participar da própria construção desse processo de redemocratização e das políticas públicas relacionadas a esse processo de democratização. Tem participações do IPEA diretas na Constituição, né, na construção da Constituição Federal de 1988, e essa participação ela se dá em algumas frentes. Uma frente que é muito conhecida do IPEA são as pesquisas, né, os indicadores do IPEA, os números que o IPEA produz. Mas também tem algumas outras frentes, e uma frente importante é a frente de assessoria direta. Essa assessoria direta ela é uma assessoria autônoma, no sentido de que a gente não é uma assessoria dentro de um ministério, a gente é uma assessoria que conversa com os ministérios, né, e no caso, nesse caso atual, com o Ministério do Planejamento, mas com toda a estrutura do Executivo Federal e não só. E a gente tenta abrir um diálogo para aquilo que a gente chamaria de políticas públicas informadas por evidência. A gente às vezes usa o termo políticas públicas baseadas em evidência, mas nós do IPEA gostamos de dizer informada por evidência, porque a evidência é uma informação para a montagem da política pública. Ela não vai ser baseada, a base para a política pública, ela vai além da informação. Ela vai também de toda a discussão política e de formulação que vai acontecer com os gestores, com a sociedade, com os grupos de interesse, para formular essa política. Então, uma das grandes funções do IPEA é produzir essas informações para basear a política pública, mas também dialogar diretamente, né, com os órgãos do executivo, não só, também do judiciário, e muitas vezes do legislativo e com a sociedade civil organizada, sobre como essas informações elas podem apoiar a decisão sobre políticas públicas. Então, o IPEA é um órgão que em 60 anos ele vem se reorganizando, né, na sua forma de dialogar com políticas públicas. É uma instituição que tem tradição em dialogar com várias políticas públicas, né? A gente tem hoje 6 diretorias finalísticas e mais de 300 projetos sendo tocados pela instituição, e esses projetos dialogam desde a economia até com movimentos atingidos por barragem, por exemplo, desde reforma tributária até a discussão de catadores de materiais recicláveis. Então, é nesse sentido, nesse diálogo ampliado, né, sobre políticas públicas, como uma estrutura que faz parte do governo, a gente é parte da estrutura de Estado, né, dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento, mas com a autonomia necessária para ser uma espécie de consciência crítica nesse debate. Maravilha. Perfeito. Luciana, eu preciso te perguntar o seguinte, a gente vem dizendo, né, que
As pessoas, de alguma forma, dizem que a economia melhorou e aí surge aquela brincadeira que o Lula traria sorte e tal. De uma perspectiva, como a Hobbs muito bem colocou, mais científica, mais empírica, existem dados para consubstanciar essa afirmação, que a economia melhorou e como é que isso se prova através de dados materiais? A gente tem algumas questões, claro, quando a gente fala das melhoras na economia, a gente tem vários indicadores possíveis para discutir essa melhora, né? Um dos indicadores que afeta diretamente o bolso da população é o que a gente chama de inflação, ou variação de preços. Quando a gente olha para a inflação, né, no Brasil, a gente percebe que a variação esperada dos preços ela está sendo menor. O que significa que esses preços que eu estou pagando pelos alimentos, principalmente, ou alguns serviços, eles estão crescendo menos do que se esperaria. Esse é um indicador de que a economia está conseguindo, né, através de várias políticas públicas, é importante ressaltar que são políticas públicas que acabam gerando esses resultados, né, e claro, com políticas públicas e diálogo com setores da economia que estão trabalhando em torno dessas políticas e também cenários internacionais, ou seja, o que está acontecendo em outros países, que vão afetar essa estrutura de preços no Brasil. Uma outra coisa que a gente olha muito quando a gente vai falar que a economia está melhorando é como é que está o que a gente chama do nossa capacidade de gerar produtos para vender, não só na economia nacional, mas na economia internacional. Então, a gente tem uma variação de vendas positivas, né, para o mercado internacional, muito puxada aí pelos setores, né, da agricultura, da mineração e alguns setores, mas que faz que entrem recursos no Brasil que podem ser investidos na economia brasileira. Uma outra discussão, né, que ela vem acontecendo nesse lado da economia é como é que fica as negociações, a capacidade do governo brasileiro de negociar internacionalmente, né, grandes acordos que permitam você trazer investimentos para o Brasil. E também nesse segmento, nesse setor, a gente começa a ver também uma procura maior pelo Brasil, né? Eu não diria que é sorte, é uma intencionalidade política, né? Essa intencionalidade política ela é marcada por alguns sinais, mas é claro que uma liderança que coloca o Brasil num debate internacional, ela faz diferença, né? Quando eu digo para os atores internacionais, que é os grandes mercados, né? A China, os Estados Unidos, o mercado europeu, eu tenho intenção de continuar negociando com esses mercados, eu quero que esses mercados participem da economia brasileira, eu melhoro os indicadores de comércio internacional. Para além disso, eu tenho também uma discussão de como é que eu vou tratar a economia, qual cenário que eu vou traçar para a economia para dar alguma estabilidade para os investidores. E nesse ano, duas coisas foram colocadas em debate com diferentes pesos. Um é o que a gente chama de reforma tributária, né? Essa discussão sobre a reforma tributária, ela traz algumas sinalizações para os setores econômicos e para os investidores também, de que a gente tem intenção de melhorar o nosso sistema tributário. Como acho que vocês sabem, mas eu não sei se é tão claro para os nossos, as pessoas que assistem ao programa, né, a sociedade em geral, quando você está pagando impostos, você não está pagando um imposto só, às vezes você está pagando vários impostos cumulativos. E esses impostos, eles vão incidir mais sobre os produtos, né, que a gente está comprando, que a gente chama de impostos indiretos. Se eles são cumulativos, isso significa que eu estou pagando, às vezes, mais impostos do que eu deveria sobre aquele produto, né? E, ao mesmo tempo, a carga que está pesando sobre alguns setores, por exemplo, a indústria brasileira, ela é maior do que sobre a agricultura, né? Então, se eu quero incentivar a indústria, eu preciso fazer uma reforma tributária que crie um incentivo para que eu tenha uma industrialização no país, para que eu avance em produtos industriais no país. Por que isso é importante? Onde a gente espera gerar empregos de qualidade, é onde a gente consegue o que a gente chama de agregar mais valor. O que é agregar mais valor? Por exemplo, se eu tiro lá o minério de ferro da mina e vendo aquele minério de ferro sem nenhum tratamento, ele tem um valor. Se eu transformo aquele minério de ferro numa chapa, né, de ferro ou de aço, eu já agreguei algum valor àquele minério.
Se eu transformei algum produto mais elaborado, eu agreguei mais valor. Toda vez que eu vou agregando valor, nesse processo de agregação de valor, eu vou ganhando mais também com o país e como setor na venda daquele produto. Então, para a gente interessa que a nossa economia agregue cada vez mais valor para ser uma economia desenvolvida. Se a gente olha para os grandes países desenvolvidos do mundo, eles têm serviços com alta agregação de valor e indústria com alta agregação de valor, certo? Quando a gente só vende o produto in natura, o mais simples possível, a gente está fazendo com que um outro país que comprou aquele produto, ele vá agregar valor. Então, muitas vezes a gente está vendendo para a China, para os Estados Unidos, agregarem valor, e a gente está recebendo um valor menor do que a gente poderia por aquele produto se a gente tivesse incorporado, que a gente chama tecnologias, fizesse investimentos tecnológicos nessa produção. Isso é importante quando a gente fala também do sistema tributário, porque se em cada momento dessa agregação de valor eu cobro um imposto cumulativo, eu estou desincentivando que essas empresas agreguem valor para uma produção. Ou seja, quanto menos eu agregar valor, menos impostos eu pago, porque que eu vou fazer um esforço imenso para agregar valor se aquilo não está me gerando, né, ganhos em termos de setor industrial, setor privado. Então, cabe ao Estado gerar mecanismos, né, que façam com que essas questões e barreiras elas diminuam para que eu possa, aí sim, gerar empregos de maior qualidade, agregar valor na economia e, com isso, ir caminhando no sentido maior de desenvolvimento. Então, quando eu Luciana, falo da... deixa eu só pegar carona para ver se eu entendi. Em termos práticos, no Brasilzão de hoje, onde você vê essa oportunidade para agregar valor a produto? Onde é que você enxerga dentro do IPEA, do estudo que você tem feito? Né? Assim, uma das questões, por exemplo, a gente, durante muitos anos, a gente imaginou que determinados setores manufatureiros eram os que agregariam valor, certo? A gente percebe hoje que no mundo, o Brasil tem algumas oportunidades. Uma das oportunidades é o que a gente chamaria dessa grande economia ambiental, né? O Brasil está sendo demandado por desenvolver um novo modelo de tratamento da questão ambiental, mas isso em si tem um valor. Então, quando eu chego no Amazonas e eu tenho uma série de, que eu chamo de insumos gerados pela floresta e que são tratados, por exemplo, pelas comunidades tradicionais de uma forma em pequena escala, se eu conseguisse tratar aquilo em grande escala, né, por exemplo, como a Natura faz com alguns produtos que ela vende, ou algumas outras partes da indústria de cosméticos, se eu conseguisse trazer outros produtos para essa discussão, né, dos biocombustíveis, bioinsumos e toda essa discussão ambiental, eu teria uma oportunidade para o país investir, mas essa oportunidade ela tem que ser pensada não tirando as oportunidades daquela população que está lá na região, da população tradicional. Ela tem que incorporar essa população que já faz isso, não só as tribos indígenas, mas as populações ribeirinhas, as populações locais. Então, um modelo de desenvolvimento pode agregar valor sem ser excludente, né? E é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja agregador de valor, mas que ele não seja excludente. Um exemplo, né? A mecanização que ela está dada pelo desenvolvimento da tecnologia na agricultura, ela é ótima para a gente gerar produtos de menor custo, mas ela também reduziu o número de empregos, né, que foram colocados na agricultura. Então, a agricultura é um setor importante da economia, a gente não nega isso, mas a gente precisa que os novos modelos de desenvolvimento eles permitam gerar emprego e reduzir as nossas taxas de desemprego, principalmente dos empregos precários, né? O que a gente discute muito no IPEA é esse crescimento dos empregos por aplicativos, que se tornam cada vez mais importantes, mas não necessariamente com garantia de direitos para os trabalhadores, né? Com inclusão, é onde está a maior parte da população negra e pobre desse país, né? São nesses empregos que acabam não gerando qualidade de vida. Então, a gente discute muito o modelo de desenvolvimento que ele faça com que seja um desenvolvimento para todos, né? Um desenvolvimento inclusivo, sustentável.
A gente estava falando disso, inclusive, há pouco. Vamos falar um pouquinho disso. Existem parâmetros específicos para entender o que é um emprego precarizado? Como é que a gente define? Porque, ok, de forma abstrata, todo mundo sabe, né? Mas existe uma definição científica mais específica do que caracteriza um precarizado, por exemplo, que é isso que a gente está trabalhando aqui? Olha, tem várias formas, né? A gente tem todo um acordo internacional sobre trabalho decente que vai definir quais seriam as condições de trabalho decente. Agora, a gente tem a nossa Constituição e as nossas regras também, né? Nosso emprego com carteira assinada, ele é um emprego que traz direitos. A pessoa que ela está trabalhando no Uber e não está contribuindo para a Previdência Social, se ela sofre um acidente, a renda que ela teria do Uber, ela não vai ter em lugar nenhum, né? Então, esse emprego, se ele não tem garantia de direitos, ele não pode ser considerado um emprego decente, né? Ô, Ele tem que Luciana, ter garantias mínimas de direitos. desculpa te interromper, perdão, porque isso é muito pertinente, mas isso não se aplica para quem é PJ também, por exemplo? Pois é, o problema todo é que uma parte do PJ não contribui para a Previdência. Se eu sou PJ num Simples e tenho garantias ali pelo sistema Simples de alguns direitos, ok, mas se eu sou PJ, né, pessoa jurídica, mas eu não estou fazendo nenhuma contribuição para a Previdência, não necessariamente eu estou com essa garantia. Entendeu? Aí a gente vai dizer o seguinte, mas eu tenho diferenças mesmo, né? Eu tenho, por exemplo, um médico que é PJ e não necessariamente contribui para a Previdência, e uma pessoa que tem lá um pequeno negócio também com PJ que não contribui para a Previdência. Esse médico, provavelmente, ele está fazendo algumas poupanças de garantia para ele, né? O outro, ele tem pouca renda para fazer essas garantias. Exato. Ainda assim, nos dois casos, o ideal é que ambos tivessem um mínimo, né, de garantias trabalhistas e de direitos, mesmo no PJ. O que a gente diz também é o seguinte, o que é um PJ, né? Um PJ deveria ser a pessoa que está fazendo o seu próprio negócio, investindo no negócio, organizando aquele negócio para, a partir daí, gerar uma renda permanente. O que acontece é que a gente tem muito PJ que não é necessariamente isso, essa é uma outra forma de contratação por empresas maiores, né, que vão contratar aquela pessoa com PJ sem garantia de direitos trabalhistas. Então, vou dar um exemplo. No caso de vocês, eu não sei como que é, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a contratação por plataformas de profissionais de comunicação, né? Que eles vão ser contratados para prestar um serviço ali, mas aquele serviço ele não vai estar associado a direitos trabalhistas, ainda que ele esteja prestando um trabalho. Isso que está chamando de plataformização das contratações, que é muito óbvio hoje, né? Na área de Uber, iFood, enfim, dessas plataformas de prestação de serviços mais claramente de transporte ou de delivery, ela está acontecendo em várias áreas, né? Você já tem hoje plataformas de contratação de trabalhadoras domésticas. A gente teve, durante a pandemia, uma redução da formalidade de trabalhadores domésticos, principalmente mulheres negras, né? 76% dessas trabalhadoras são mulheres negras, que pós-pandemia, não necessariamente você voltou a ter um grau de formalização para garantia de trabalho. Agora, as pessoas elas estão oferecendo o quê? A única coisa que elas têm que é a mão de obra. Elas não estão oferecendo outro capital, né? Não estão oferecendo algum investimento, elas estão oferecendo a mão de obra. Só que aí não estão recebendo de volta direitos. E aí, voltando para a discussão, por que é importante políticas públicas, quando a gente monta, né, um GT para discutir uma política nacional de cuidados, uma parte dessa política vai discutir a formalização dessas trabalhadoras, né? Quais as garantias de direitos que eu vou dar para essas trabalhadoras. Se eu tenho uma parte grande dos trabalhadores domésticos no Brasil sem garantia de direitos, ainda que constitucionalmente, né, a gente tem avançado depois da Constituição para tentar garantir os direitos e a formalização, eu estou dizendo que essa pessoa vai trabalhar anos e quando chegar no momento que ela precisar de uma renda mínima, ela, se não tiver, né, os benefícios mínimos sociais que hoje a gente garante talvez com BPC, com Bolsa Família, mas outros direitos eles não vão estar garantidos. Então, se a pessoa conseguir entrar no BPC e receber o BPC depois de 65 anos, ainda tem um salário mínimo, mas os outros direitos ao longo da vida trabalhista não necessariamente estão garantidos.
Onde isso se revela? Revela também no que a gente viu durante a pandemia. Quem foram as pessoas mais Atingidas, afetadas pela claro. pandemia? Aquelas que não podiam deixar de trabalhar. Aquelas que tinham que pegar o transporte lotado, que tinham que ir para seus locais de trabalho. Então, trabalhadores de doméstico, trabalhadores em serviços de supermercado, trabalhadores de transporte, todos eles, alguns deles, inclusive, com carteira de trabalho assinada, ainda assim, né, houve uma questão de que você precisa pensar os vários mecanismos de garantia de direitos para esses trabalhadores. E, Luciana, o Ministério do Planejamento, através do IPEA, tem pensado no papel das políticas públicas no direcionamento de redução, principalmente de desemprego e na promoção de oportunidade para os brasileiros? Olha, a gente tem, o Ministério do Planejamento, o foco dele é discutir o conjunto das políticas públicas a partir de planos e do orçamento, mas cujas políticas elas estão sendo implementadas pelos órgãos setoriais. Então, você tem alguns órgãos, é claro que o Ministério do Planejamento está ajudando nessa discussão sobre o mercado de trabalho, a formalidade, mas os principais ministérios para trabalhar isso são o Ministério do Trabalho e Emprego, que vão pensar políticas de promoção e redução de emprego, e aqueles ministérios que vão gerar políticas geradoras de emprego. Então, eu tenho aí obras de investimento, a gente sabe que obras de investimento geram, né, novos empregos e podem reduzir aí a taxa de desemprego. Os investimentos na nova política industrial também podem ajudar nessa política de emprego. Né, a discussão de outros programas, né, de qualidade do emprego, essa coisa, a própria questão que eu estou falando da política de cuidados, que hoje está sendo dialogada por vários ministérios, mas é puxada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério das Mulheres, também ajuda a pensar a questão da qualidade do emprego. Né? E quando eu tenho dentro de uma política uma visão mais ampla, né, de uma política de direitos, por exemplo, quando eu pego o novo Bolsa Família, né? O novo Bolsa Família ele pode ser um programa de transferência de renda. Ponto. Eu vou lá dar uma renda mínima para aquelas famílias e deixo elas, a partir daquela renda, definirem o que elas fazem. Mas não é assim que está sendo pensado. Né? Eu preciso fazer com que essas pessoas, e muitas delas, inclusive, são empregadas, tá? É equivocado achar que a pessoa que recebe Bolsa Família não está trabalhando. Muitas dessas pessoas estão empregadas, isso é um equívoco, certo? Mas aquele emprego ou não é de qualidade, ou ele não é suficiente para gerar uma renda para aquela família, e por isso que aquela família precisa receber uma complementação, né, para sair da extrema pobreza ou da pobreza. E aí, junto com essas políticas, o próprio MDS está pensando políticas de inserção no mercado de trabalho, de capacitação, políticas de agricultura familiar também são políticas importantes, porque quando a gente pensa o trabalho, né, e não pensando necessariamente a relação trabalhista, modelos cooperativos, modelos de economia solidária, que são coisas que o IPEA estuda também, eles são importantes como geradores de trabalho. Né? E esses modelos, inclusive, eles têm potenciais muito grandes de gerar trabalho de qualidade, porque ali o ganho é coletivizado na comunidade. Então, quando você pensa uma política, ela não pode ser pensada isolada, né? A política do Ministério do Trabalho, isolada da política do MDS, do Ministério das Mulheres. E aí, o que o Ministério do Planejamento faz, é definir a dimensão estratégica, definir onde que a gente quer chegar, né, em termos de empregos de qualidade, de inclusão social, de redução do racismo, da questão da igualdade racial, da questão ambiental, e vai colocar isso num plano, e esse plano, que vai ser dialogado com todos os ministérios e com a Presidência da República, ele vai orientar a alocação orçamentária. Né? E esse orçamento é uma parte importante da implementação de políticas públicas. A gente fala que tem uma parte que é o orçamento, eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, que é aquilo que é alocado diretamente pelo Estado através dos seus gastos para as políticas públicas, e tem também toda uma negociação que a gente faz com extra-orçamentário. Vou dar um exemplo de um extra-orçamentário, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é um banco de desenvolvimento, ele não está dentro do orçamento, mas ele é fundamental para pensar uma política de desenvolvimento e de trabalho no país, certo? Então, no diálogo desse plano tem que se chamar o BNDES, no diálogo desse plano tem que se chamar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que atua aqui na região, né, promovendo algumas políticas.
Então, esse processo que o Ministério do Planejamento traz é essa coordenação e esse diálogo entre os ministérios, aí claro que em conjunto com a Presidência da República, que é um outro órgão fundamental de coordenação de políticas públicas, para a implementação dessas políticas públicas, por exemplo, que vão ter impacto sobre a taxa de desemprego. Maravilha. Deixa eu só perguntar para a Luciana, curiosidade aqui, você teria os dados do desemprego em janeiro e agora no final do ano, só para a gente fazer um comparativo? Ou te peguei? Eu posso depois, me pegou, mas eu posso pegar, assim, eu acho que ele saiu, eu posso pegar para vocês, mas eu acho que ele saiu de 12 para menos de 10%. Saiu no nosso último boletim na carta de conjuntura, mas infelizmente eu não tenho os números agora de cabeça. Mas, de fato, a gente está tendo uma redução da taxa de desemprego, né? E essa redução da taxa de desemprego, ela tem vários fatores, né? Um dos fatores é o próprio estímulo que a economia está tendo para investimentos, né? Investimentos vários, e ela deve reduzir ainda mais quando eu falo de investimentos que são investimentos que têm potencial de geração de emprego, né? Então, quando eu falo de investimentos tipo Minha Casa Minha Vida, eu estou falando num potencial de geração de empregos na construção civil, né? Alguns deles formais, outros não necessariamente formais, que podem ainda gerar essa taxa de desemprego. Eu estou vendo aqui a taxa média de desemprego, na verdade, já está em 7,7, né? A gente começou o ano com mais de 2 dígitos. Então, isso mostra que a gente está tendo uma redução do desemprego, e até onde a gente vem discutindo aqui no IPEA, mas eu posso colocá-los depois em contato e passar os números certinhos da equipe aqui, tanto da área de conjuntura quanto da área de trabalho, é que esses movimentos, eles não necessariamente estão significando desalento, tá? Por que significa desalento? O que é a taxa de desemprego? Tem um conjunto de perguntas. Uma pergunta é se você procurou emprego em um determinado período, certo? Então, o ato de procurar emprego, ele é importante para gerar essa taxa de desemprego aberto, que a gente chama. Mas a pessoa, ela pode ter o que a gente chama de desemprego por desalento, né? Que ela não quer mais procurar, porque ela já procurou tanto que ela desistiu de procurar, tá? E aí, esse desalento, ele está também reduzindo, né? Então, isso é importante, é um sinal de que as pessoas, elas estão se movimentando, elas estão acreditando que a economia está melhorando, e aí estão buscando mais emprego. O rendimento médio também desses trabalhos, ele está melhorando, né? Que é outro indicador importante, porque eu posso estar gerando empregos, mas empregos com remunerações cada vez menores, porque eu estou jogando muita gente concorrendo no mercado de trabalho e pagando menos para essas pessoas. Então, esses indicadores todos combinados, né, eles nos dão um indicativo também de que existe uma melhoria no mercado de trabalho brasileiro. Mas coloquem vocês em contato com a área técnica, que eles vão dar os números certinhos para vocês. Perfeito, querido. Luciana, eu queria trabalhar contigo um pouco a questão da reforma tributária que foi aprovada aí depois de quase décadas a pauta sendo trabalhada, o governo Lula, e a gente sabe que principalmente o ministro Haddad costurou isso de uma maneira muito incisiva. Como é que você percebe isso? Gostaria que você fizesse um arrazoado acerca da reforma tributária. O que você percebe como pontos centrais dessa reforma e como é que isso deve impactar a economia, a macroeconomia do país ao longo dos próximos anos? A gente, não só o IPEA, mas outros institutos fizeram uma avaliação dessa reforma tributária, e a primeira coisa que é importante é que o IPEA está discutindo reforma tributária antes mesmo da Constituição, mas quando vem a Constituição, se você olhar os estudos do IPEA, está sempre dizendo, né, o sistema tributário brasileiro precisa de uma reforma porque ele está gerando ineficiências e perdas de produtividade para a economia. Tá? São os dois primeiros. A gente ainda tem uma discussão distributiva, né, que deve ser feita. Por que ele está gerando ineficiências e perdas de produtividade? Ineficiências pelos motivos que eu falei, né? Se você vai tendo sistemas tributários cumulativos, com várias taxas sendo cobradas, vários tributos sendo cobrados, isso é uma forma ineficiente de cobrar. O mundo inteiro avançou para você ter transparência e clareza no sistema tributário, coisa que o nosso não tem, né? A gente efetivamente
Se você olhar um produto, dificilmente você vai saber quanto você está pagando de imposto, porque inclusive isso varia de estado para estado, às vezes mesmo até de município para município. Então, uma das coisas fundamentais da reforma era reduzir essa cumulatividade, né? E ao reduzir a acumulatividade, também pensar uma forma de tributação que ela não prejudicasse determinados setores que são importantes. Um deles é a própria indústria de transformação, tá? Então, assim, a reforma da perspectiva do IPEA, ela é bem-vinda, muito bem-vinda, ela é fundamental, mas a gente fala que é a reforma possível. Por que ela é a reforma possível? Porque não dá para você fazer uma reforma com todos que você queria, sem nenhuma exceção, sem nenhuma regra, né, de excepcionalidade, com um único tributo, de forma clara, porque você tem várias negociações para serem feitas, inclusive negociações federativas. Mas dentro das negociações que foram feitas, a gente considera ainda que essa é uma boa reforma tributária, que a partir dela é possível avançar em outras discussões. A gente tem estimativas de ganhos, né, de crescimento econômico ao longo da implementação da reforma, do processo de implementação da reforma, que podem chegar a 2,5% do PIB, ganhos de produtividade, ou seja, a gente vai conseguir ter ganhos de produtividade nos setores econômicos, e aí com isso também espera que esses setores investindo, que a gente gere empregos e que esses empregos sejam de qualidade. É claro que esses empregos serem gerados, serem de qualidade, depende também do modelo de produção que eu vou definir, né? Que aí por isso que a reforma tributária tem que estar sendo dialogada com um novo modelo de produção. E aí um dos projetos importantes do IPEA é o que a gente chama de produção 4.0, né? Para dizer que é um modelo de produção que ele vai ter que considerar todas essas variáveis, mas a reforma tributária é um ponto fundamental desse processo. Ela ainda, né, sendo implementada, ela vai ter várias discussões, né, inclusive essas discussões federativas que não se esgotam, porque a gente acostumou ao longo dos anos a usar um sistema tributário federativo, né, com estados cobrando taxas diferentes, municípios cobrando taxas diferentes. O que é uma Então, verdadeira chegar loucura, né, Luciana? Porque, assim, a sim. gente paga muitas taxas. E nomes que a gente nem sabe, que estão embutidos ali dentro do pacote. Não é claro para a gente também Uma o que a gente está complexidade gastando, gigante. qual é o preço da geladeira, qual o imposto que incide sobre a geladeira. E não só o valor, mas que tipo de imposto está ali embutido também. Exato. A gente não sabe. E aí, quando você não tem transparência, né, as pessoas não sabem efetivamente quanto elas estão pagando, normalmente o impacto disso, a gente fala que o sistema tributário brasileiro ainda tem um efeito muito ruim, porque ele é muito regressivo, né, ou seja, paga mais quem ganha menos. Então, é outra característica terrível no sistema tributário. Ele deveria ser, no mínimo, neutro, né, que as pessoas pagam de acordo com seus ganhos ou com a sua renda. O nosso não, ele é muito baseado em imposto indireto e muito regressivo. Se você tem agora 2 tributos, né, ele vai continuar sendo baseado em impostos indiretos, mas ele vai ser mais transparente, e aí você pode começar a trabalhar a progressividade do sistema, que seria uma segunda fase da reforma, né, que as pessoas paguem de acordo com a sua renda e, preferencialmente, que aqueles que ganham mais paguem mais para contribuir num projeto de solidariedade, né, de construção de um país mais solidário. Mas tudo isso exige que você primeiro faça a primeira fase da reforma, que é uma reforma que dê clareza, não só para o valor do imposto que você está pagando, mas também que sejam poucos impostos. E aí, nesse caso, a gente ainda tem uma questão, né, que assim, a gente tinha uma das regras que foi colocadas, uma das questões que foi colocadas pelo Ministério da Fazenda, é que a carga tributária não aumentasse. Ou seja, a gente vai tentar ao longo do tempo que a carga tributária diminua, né, para que ela pese menos, e à medida que a economia for avançando, é isso que se espera. Mas se você colocasse muitas exceções na reforma tributária, e essa era uma preocupação, essa carga tributária poderia tornar a reforma inviável. E foi essa a grande batalha, né, para que a carga tributária não fosse maior do que o que a gente paga hoje. E que ao longo do tempo que ela pudesse ser sendo reduzida, né, e com ganhos de eficiência e ganhos econômicos. Uhum. E outra questão que eu queria aproveitar a presença dela para explorar também é essa questão da taxação
que a gente vem vendo aí de fundos especiais, de offshore e toda essa polêmica, super ricos e toda essa polêmica que gira ao redor do tema, né? Algumas pessoas acreditam que é insuficiente. A gente tem, por exemplo, o nosso próprio Edu Moreira fazendo uma crítica bastante incisiva nessa direção. Eu tenho outros amigos que são doutores em economias que dizem que, olha, é o que é capaz de se aprovar nesse momento, então é importante que isso seja feito a despeito de também ficar aquém daquilo que a gente gostaria de efetivar. Então tem toda essa discussão que gira ao redor dessa temática. Eu gostaria da tua opinião, Luciana, como é que você enxerga esse tema da taxação dos super ricos? Essa é uma discussão que ela é super relevante quando a gente fala de justiça tributária, né? A gente espera que as pessoas mais ricas e que a taxação que gera esse patrimônio, esse acúmulo de patrimônio que gera a nossa desigualdade, ele seja minimizado. Mas, de fato, tem várias questões para serem trabalhadas ao mesmo tempo, né? Quando eu digo que eu vou tributar, isso a gente tem várias experiências, inclusive na Europa, um determinado grupo populacional, o capital ele é móvel, né? O capital se move com relativa facilidade. Então, eu estive em Portugal por tempo, morando lá durante um período de formação, e haviam pessoas de vários países que foram para Portugal, porque a tributação que Portugal cobrava sobre as rendas, inclusive sobre o patrimônio, era menor do que outros países europeus e que os Estados Unidos. Então, essa é uma discussão a ser feita. A gente precisa pensar um sistema que essas fugas elas não aconteçam, que o recurso seja reinvestido no país. A tributação de offshore ela depende também de várias pactuações internacionais. Então, por isso que, por exemplo, agora que o Brasil começou a presidência do G20, uma das discussões colocadas pelo ministro Haddad é um novo sistema tributário internacional. É pensar isso numa perspectiva internacional. Agora, da nossa perspectiva, sem dúvida alguma, né, a gente tem aqui vários servidores da casa e técnicos e pesquisadores da casa discutindo essa questão, né, da riqueza no Brasil, da acumulação de patrimônio, e a gente mostra que uma das fontes grandes da desigualdade é exatamente isso. Né? Se você permite que o patrimônio vá sendo acumulado ao longo das gerações, o que você faz é que você não equaliza oportunidades entre os grupos populacionais que não tiveram acesso àquele patrimônio. Então, pensar essas taxas e pensar como você vai tratar essa tributação, né, sobre o patrimônio, sobre a riqueza, ela é fundamental. E eu acho que essa é a segunda fase do debate sobre a reforma tributária. A gente vai precisar avançar muito nesse debate, nas suas vantagens e desvantagens, mas certamente eu acho que é a próxima etapa, né, vencida essa primeira etapa da cumulatividade, de se pensar um sistema mais transparente, é pensar agora como eu trato a questão do patrimônio e da riqueza e dos ganhos outros, né, e de capitais que não necessariamente são capitais que vão ser reinvestidos na economia. Luciana, na sua opinião, o Brasil é um país que arrecada muito, mas não gasta sustentavelmente? Ou ele é um país que arrecada pouco e ainda assim não consegue gastar inteligentemente? Bom, vou para a terceira opção. Eu acho que ele é um país que gasta, ele arrecada na média, né, dos países da OCDE e outros países. Essa tributação, um dos problemas dela, eu acho que é essa forma como o sistema tributário se organiza. Eu acho que a gente, inclusive, fez uma discussão aqui no IPEA, né, que a gente chamou do beneficiômetro, que a gente precisa dar transparência para onde esse recurso está indo cada vez mais. Eu trabalhei durante 22 anos até a presidência do IPEA com o Sistema Único de Saúde. Eu digo que o Sistema Único de Saúde é melhor do que as nossas desigualdades. A gente tem um sistema único que recebe da sua parte pública 3,8% do PIB. Isso é muito menos da metade do que a maior parte dos países que se propõem a fazer um sistema como o Sistema Único fazem, e os nossos resultados são bons. A gente conseguiu reduzir mortalidade infantil, a gente faz 90% dos partos no Brasil são feitos pelo Sistema Único, todo o sistema de vacinação e atendimento
né, para a população na área de vigilância é feita pelo sistema de transplante. Então, depende de onde a gente está olhando, né? Depende de qual segmento da política pública que a gente está olhando. Eu não tenho dúvida que a gente tem espaços para melhoria de gestão, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a gente tem espaços para dar transparência para esse gasto público, né? Agora, a gente tem que pensar que a gente é um país que também optou, por diversos motivos, a fazer um sistema federativo que é muito complexo. A gente tem um governo federal, 27 estados, 5.568 municípios, né? E isso faz com que a gente tenha uma implementação de políticas que é desafiadora, bastante desafiadora. E essa gestão dessa transparência, ela exige não só um governo federal, né, os governos estaduais, mas também trabalhar essas capacidades municipais. Não é só eu estabelecer um sistema aqui que diga que todo município tem que me dar a informação detalhada do gasto desse município. Eu tenho municípios de 800 habitantes no Brasil. A maior parte dos nossos municípios tem menos de 20 mil habitantes. Você imagina um município de menos de 20 mil habitantes implementando políticas de saúde, de educação, de habitação, de saneamento, né, com poucas capacidades. Então, a gente tem sim que melhorar o nosso sistema de informação, a gente tem que melhorar o sistema de gestão, mas eu não acho que o Brasil é um país que gasta muito e gasta mal. Eu acho que a gente tem um recurso que, a depender da política, ele é insuficiente, a depender da política, ele pode ser reorganizado, né? E a partir daí a gente precisa dar transparência e melhorar a efetividade desse gasto. Né? Então, assim, eu digo que é muito mais do que a eficiência do gasto, mas a efetividade, que as entregas cheguem à população de acordo com as necessidades dessa população, mas para algumas áreas a gente vai precisar de mais dinheiro, para outras áreas não necessariamente, para as outras áreas a gente pode realocar, e isso inclusive é um processo que na discussão sobre políticas públicas ele é fundamental. Esse monitoramento e avaliação da efetividade das políticas, ele é fundamental para a gente dar respostas desse tipo. Onde a gente está gastando pouco? Onde a gente está gastando pouco, está gastando bem? Onde a gente está gastando pouco, está gastando mal? Responde pra gente, onde a gente está gastando pouco, Luciana? Onde a gente está Eu gastando acho, pouco? eu acho que particularmente, aí vamos chamar de bairrista, mas eu acho que particularmente a gente precisa de mais investimentos na área de saúde, não só eu que estou dizendo. Tá? A gente tem relatórios, inclusive, do próprio FMI, que diz que o gasto público em saúde no Brasil ele tem que aumentar. Né? Tem relatórios do instituto chamado IEPS, que é o Instituto de Pesquisas em Saúde, que também diz que o gasto público em saúde no Brasil tem que aumentar. Agora, a gente tem que claramente definir as prioridades desse aumento do gasto público. Então, não pode ser no mesmo modelo que a gente veio dos anos 80 e 90, que é um modelo de porta de hospital. Ele tem que ser um modelo de atenção básica em saúde integrada com essa rede hospitalar, integrada com essa rede de atendimento, mas de uma forma efetiva e eficiente. E na educação? Então, eu acho que... Eu já vou aqui perguntando, ó. Pois é, na educação eu também acho que a gente precisa de mais recursos e a gente precisa direcionar esses recursos, certo? Eu acho que na educação a gente tem vários desafios relacionados, inclusive aos processos, né, formativos, organizacionais da educação. A gente tem nessa distribuição de responsabilidade também que definir, né, as cumulatividades e das responsabilidades. Então, eu acho que a educação também é uma área que precisa de mais recursos, mas em ambas a gente também precisa discutir a gestão. Né? Não é dizer eu não preciso de mais recursos, eu preciso de mais recursos, mas eu também tenho que ir qualificando a gestão dessas políticas para que eu não só garanta que elas sejam mais efetivas, mas também garanta que elas cheguem onde elas têm que chegar. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito claro, né? No caso da área de saúde, a atenção básica em saúde no Brasil avançou muito, ainda precisa avançar mais, muito mais. Precisa valorizar os profissionais que estão no serviço de saúde, isso implica em pisos, né, em discussões sobre remuneração, e tudo isso tem um custo. Só que a gente faz avaliações econômicas que mostram que os investimentos em saúde, eles geram benefícios, né, de várias naturezas, impactos econômicos importantes. Então, não é só um gasto, né, ele pode ser visto também como um investimento, dependendo da forma como ele é feito. Agora, ao mesmo tempo que o sistema de saúde é universal, ele não consegue tratar ainda as desigualdades e as discriminações que a gente tem. A gente tem vários casos de necessidade de letramento racial,
né, no sistema de saúde, letramento sobre atendimento à população de rua, à população LGBTQIA+. Isso tudo exige investimentos também no sistema, não é só universalizar, eu preciso qualificar esse sistema. Isso tudo também existe investimento. Então, depende, eu digo sempre o seguinte, claro que a gente tem limite. Como economista, eu não vou dizer que o gasto é limitado, nunca. Né? Mas eu digo que o que você quer da sociedade é que vai definir para onde você vai orientar o seu gasto. Né? Então, que modelo de Estado a gente quer, que modelo de sociedade a gente quer para orientar as prioridades do nosso gasto. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que foi feita no começo do governo, que é perguntar para a população o que era prioridade para eles no PPA participativo. Eu acho que esse é um começo para você ouvir a população e, a partir daí, qualificar o debate, inclusive junto com a ponta, né, com a burocracia no nível de rua, não é só pensado aqui do nível do governo federal, porque certamente isso não vai funcionar se a gente fizer assim. Perfeito. Perfeito. Luciana Servo, presidenta do IPEA. Que bacana conversar com você, viu? Muito bom saber, né, que através desses dados são traçadas políticas e que vocês estão de olho na eficiência, porque eu acho que é um ponto muito importante também. Sim, claro. Vamos gastar, mas será que estamos gastando da forma correta? Qual é o retorno que eu tenho disso? Até porque, através da pesquisa, eu consigo corrigir, né, eventuais achismos ou eventuais falhas que podem ocorrer em qualquer governo. É isso aí. Luciana, querida, muito obrigada. Feliz Natal para você e bom trabalho por aí. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que a gente possa estabelecer vários diálogos aí continuados ao longo desse processo. E agradeço a oportunidade de a gente estar falando aqui, porque acho que é fundamental também a gente esclarecer essas questões e também receber um feedback, né, do trabalho que a gente está fazendo, um retorno, se a gente está conseguindo chegar e se fazer entender, né, pela população de uma forma geral. Obrigado, Luciana. A gente que te agradece. Um beijo, querida. Feliz Natal. Tchau, Feliz Natal para vocês. Feliz Tchau, Natal. tchau. Obrigado. É isso, 2024 vem aí, né? E através do IPEA a gente vai entender quais serão as políticas públicas adotadas, né? É importante quando ela fala da pasta da saúde e também da educação, né? Claro. São gargalos importantes que precisam ser repensados. Sim, né, muito boa César? conversa. Não só em relação à estrutura educacional, que a gente tem conversado bastante, reforma do ensino médio e tal, mas o aporte, de fato, né? E a eficiência do sistema. É isso aí. Gente, hoje, quarta-feira, nós lançamos a nossa primeira série original. Mostra aqui na tela pra gente, olha. A Luta pela Esperança. É a primeira série original do ICL e tem a participação de Padre Júlio Lancelotti, Leonardo Boff e também Chico Pinheiro, que estão debatendo temas importantes sobre o significado do Natal, a reconciliação das famílias, fake news e o caminho do Brasil. Sem fugir, claro, das polêmicas. Um papo com esses três aqui, ó. 3 craques, muito legal. Só na primeira série original do ICL. E olha só, ela tem 4 episódios. O primeiro está rolando hoje, né, quarta-feira, dia 20. O segundo se chama A Família e acontece amanhã, quinta-feira, também às 20 horas. O terceiro episódio chama-se Tecnologia, acontece na sexta-feira, às 20 horas. E o quarto episódio é O Brasil, que também vai acontecer na sexta-feira, às 20 horas. Então acesse icl.com.br/sinapse, faça a sua assinatura e não perca. Primeira série original só no ICL. É isso parafraseando a Netflix. Que legal, muito bacana. A programação do ICL começa às 7 da manhã com Leandro Demore. Logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, o jornal mais tradicional da casa. É isso aí. E às 7h30 da noite a gente está aqui, Cá estamos. sempre trazendo convidados e temas especiais para sinapsar com você, com a gente, enfim, para a gente refletir. Um beijo Fiquem bem. e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, eu estou aqui ao lado de Leonardo Boff e de Júlio Lancelotti, 2 mestres espirituais deste país, um teólogo, um homem da pastoral das ruas da cidade grande, para falar sobre desafios, sobre lutas e esperanças para o povo do nosso país neste fim de ano. Então eu te convido para vir com a gente em vários episódios. A gente vai falar de vários aspectos do Natal, da convivência,
da tecnologia, do meio ambiente, do diálogo, de tudo isso. Vai ser bom, não perca!